Você já se imaginou tentando sobreviver em um mundo onde existem criaturas que invadiram a Terra e aparentemente usam a audição hipersensível para atacar qualquer coisa que faça barulho, que ainda por cima são cobertas por uma armadura imune a balas e explosivos? Hoje vamos falar sobre o filme Um Lugar Silencioso, um filme de 2018. Esse resumo será um pouco diferente dos outros dois que eu fiz, pois eu adicionarei alguns diálogos meus importantes, pontos de vista, o que eu faria e o que eu não faria. Espero que isso agrade vocês, mesmo que o vídeo fique um pouco mais longo. O filme começa em uma cidade deserta. Logo vemos crianças que aparentemente brincam em um mercado. Marcos, o garoto que mais dá dor de cabeça que os próprios alienígenas. Bill, o caçula, e Reagan, que tem deficiência auditiva, que dificulta ainda mais para sobreviver em um mundo assim. Aos poucos, os membros da família Abbott vão aparecendo no mercado abandonado, buscando suprimentos e coisas para sobreviver. Onde, se você notar, verá que os salgadinhos ainda estão nas prateleiras, principalmente porque faz barulho. Ninguém vai querer mexer num salgadinho no mercado, não é verdade? Então logo vemos o caçula tentando pegar um brinquedo de uma prateleira e ninguém vigiando o mesmo. Nenhum dos mais velhos ou a irmã mais velha, que deveria estar o tempo todo ao lado dele. O brinquedo quase cai no chão, o que quase leva ao fim do filme nos primeiros 5 minutos. Percebemos quem tinha a missão de ficar vigiando o garoto o tempo todo. Mas por algum motivo, menos importante que a vida, só conseguiu aparecer no último momento. Sério, cara, é uma criança. Se vocês forem ver o Bill, ele é pequenininho. Em um mundo onde você tem que ficar quieto o tempo todo, você tinha que ficar vigiando ele o tempo inteiro, cara. Porque ele é uma criança, tá entendendo? E uma coisa que eu achei muito errada no filme, assim, porque tem os dois pais e tem os dois irmãos. Claro que um irmão vive doente, né? Que logo vamos falar sobre ele. Mas a irmã dele, sei lá, ou então a mãe dele devia estar vigiando o tempo todo, sabe? Eu achei meio que um descaso com o Bill. Mas enfim, vocês vão ver ao longo dos comentários do que eu tô falando. E então logo aparece Lee, o pai da família, e logo dá um cascudo em Bill. Tô brincando. Então Lee diz: vá com a sua mãe. Essa cena da família conversando em língua de sinais me fez perceber a importância de Reagan na história, pelo simples fato da família aprender a linguagem de sinais para se comunicar com ela, e que também foi muito útil para um mundo onde o silêncio é crucial para sobreviver. Vocês não têm noção o quanto Reagan é importante para a história. Então logo vemos o caçula como uma bomba que iria dizimar a família inteira, e logo Lee consegue desarmar. Tô brincando de novo. Ele tinha aparecido com pilhas colocadas no foguete que achou na loja. Nessa cena vemos Reagan fazendo merda ao dar o foguete nas mãos do caçula. E mais uma vez, a família deixando a criança sozinha. Então você já sabe a merda que isso vai dar, né? Você vai morrer! Assim que eles saem da loja, notamos que os caminhos usados por eles são cobertos de areia para tentar fazer o mínimo de barulho possível. Não quero imaginar o tempo que isso levou para cobrir o caminho inteiro, cara, de areia. E nem de onde eles tiraram essa quantidade enorme de areia. No caminho de volta para casa, notamos mais uma vez o descaso de deixar o mais novo sem vigilância constante, já que o perigo anda com eles o tempo inteiro. Se eu fosse o Lee, no mínimo, eu teria colocado ele na minha frente. Mas antes de vocês falarem que a criança não deve ir na frente, assistam ao filme ou a cena a seguir e me digam: ele deveria ou não ir na frente da família. Certamente que sim. E logo, ouvimos o barulho que menos queríamos ouvir: o foguete nas mãos do pequeno caçula. Cale-se, cale-se, cale-se! A cena mais angustiante do filme. Lee tenta correr, mas infelizmente um dos alienígenas estava próximo. E mais de um ano se passa. Vemos a família Abbott em sua fazenda mostrando o quanto de preparo eles têm, com areia em toda a fazenda, câmeras de vigilância e equipamentos de comunicação. Então vemos Lee tentando se comunicar com outras pessoas por código Morse. E logo vemos a cena em que se destaca Evelyn grávida, o que na minha opinião deveria ter sido evitado de vários modos, pois um recém-nascido, nas condições em que o mundo se encontra, seria perigoso não só para o bebê, como para a família inteira. Mas se eles acham que dão conta, quem sou eu para, comentar?
Então, a noite chega e logo vemos a família Abbott reunida para o jantar. Notei que eles usam folhas como prato para comer, então me perguntei se é só no Brasil que existem pratos de plástico. Não é possível que eles não tenham encontrado em alguma loja pratos descartáveis ou de plástico. Mas enfim, após a janta, vemos as crianças brincando. Marcos derruba uma lamparina que estava próximo deles, próximo até demais. Lee consegue apagar o fogo, mas logo pede silêncio por causa do barulho que fizeram. Após o susto, Lee observa para ver se o perigo passou, mas logo vê que o barulho foi causado por guaxinins. Na cena seguinte, vemos Lee tentando consertar um dos aparelhos auditivos de Regan. Evelyn aparece e começa a dançar com ele. No dia seguinte, notamos que o nascimento do bebê está próximo. Regan tenta entrar no porão de uma das casas, mas logo é puxada para fora pelo seu pai, que diz para ela não ir lá e logo mostra o aparelho auditivo que estava trabalhando para ela, mas ela logo diz que não irá funcionar. E pelo que eu entendi, ele estava trabalhando em um aparelho auditivo com amplificadores estéreo para ela. Mas também me fez refletir o porquê ela estava usando o aparelho auditivo desde o começo do filme, mas nunca parecia funcionar, já que quando a câmera focava nela, apenas sons de batida do coração eram ouvidas. Talvez fosse mais para simbolizar a condição auditiva de Regan. Lee então insiste para que Regan use um novo aparelho e deixa na mão dela. Então Lee decide sair para buscar mais recursos para sua família. E o medroso... Marcos... Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma... pede para não acompanhar o seu pai. Então sua mãe insiste para que ele vá. Não só porque precisa ajudar o seu pai, como também precisa aprender a ser homem. Caralho, cuzão! E então, logo na saída, vemos o medroso falando novamente para a mãe que não quer ir. E logo vemos Regan pedindo para ir no seu lugar, o que me fez perceber quem é a garotinha da família. Em várias cenas do filme, eu não canso de admirar a fotografia das cenas. Desde o começo do filme, as fotografias são excelentes, são muito boas e o que me chama muito a atenção. Regan logo testa o aparelho que seu pai estava trabalhando, mas sem sucesso. Então decide fugir. O motivo é voltada por não ter sido escolhida para ir buscar recursos com seu pai. Logo vemos Lee e o medroso à beira de um rio usando uma armadilha para pegar peixe. Sim, eu vou chamar Marcos de medroso a partir de agora. Acostume. Você é moleque! Por estarem perto de um rio, as chances de terem aliens por perto eram muito baixas. Mas é claro que eu não confiaria 100%. Porque pela lógica, se eu fosse um alien, eu não estaria perto de algo que faça barulho constantemente, impedindo que eu ouça outros barulhos na região. O medroso então mostra novamente o porquê deu o título a ele, mas logo seu pai o acalma mostrando o quanto o rio é barulhento e que eles estão mais seguros ali. E então logo vemos Evelyn que tenta subir com uma sacola pela escada do porão, mas logo a sacola fica engatada por um prego na escada e, na minha opinião, foi pregado por uma criança. Não é possível um prego ter sido pregado apenas pela metade e o resto do que sobrou ficar daquele jeito. Ela não notou, mas acaba de fazer uma armadilha para ela mesma no futuro. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Notei que tem uma marca onde eles devem pisar. Eu suponho ter sido feita pelo Lee. Se ele colocou a marca, então ele supostamente viu o prego. E se ele viu o prego, por que ele não fez a marcação um pouco ao lado do prego, em vez de ter sido feito em cima do prego? Ou até mesmo não tentou remover um prego, porque mesmo em meio ao silêncio que eles estavam fazendo, dá para remover um prego sem fazer barulho. Mas cá para nós, quem pregou o prego daquele jeito e no meio da tábua da escada? É roteiro, né? Fazer o quê? Também notei que ele foi pregado de cabeça para baixo, ou seja, a ponta estava para cima. Agora o porquê eu não sei até hoje. Na cena seguinte, vemos Lee tentando ensinar o medroso a ser homem, onde que finalmente eles começam a conversar usando a própria voz, em um tom mais alto. Logo vemos que Regan vai ao túmulo de seu irmão mais novo. Ao voltar para casa, Lee e o medroso notam um idoso no meio do caminho. Sim, tomei um susto nessa cena. Uma senhora que aparenta ser mulher do idoso estava finalizada no chão, e que não fica claro como ela foi finalizada, já que o corpo estava inteiro, estava apenas com um golpe na barriga. Porque pelo que notamos antes, os aliens no mínimo dividiam uma pessoa em 2. Lee pede para o idoso não fazer barulho, mas ele tá com foda-se e grita. Então Lee pega o medroso no colo e corre. Um alien aparece e finaliza o idoso. E então a bolsa de Evelyn estoura. Ela tenta se acalmar porque está sozinha e precisa seguir com o plano do nascimento do bebê. Ao descer para o porão, pisa em um prego que comentamos anteriormente. Essa cena, sério, dói até em mim, até hoje. Talvez seja porque eu tenha pisado em um prego quando era criança. E então um quadro cai no chão, fazendo barulho. Evelyn calmamente tira seu
pé do prego, liga as luzes vermelhas da fazenda e, na minha opinião, as luzes vermelhas deveriam representar que um deles fez barulho ou algum alien foi avistado na fazenda, avisando caso algum deles estivesse chegando. Pelo menos foi o que eu deduzi. Após tentar subir as escadas, Evelyn nota que o barulho atraiu um alien para dentro da casa. Imagina, a bolsa estourou, tem um alien dentro dessa casa e você começa a sentir dores de contração. O que você faria no lugar dela? E então Lee chega e vê que as luzes vermelhas estão ligadas e corre em direção à fazenda. O alien consegue descer até o porão da casa onde Evelyn está. Ela então usa um alarme para distrair o alien para tentar fugir, mas logo nota que tem outro alien na frente da sua casa. Então vemos Lee dando instruções ao medroso, falando que ele precisa fazer barulhos com fogos de artifício para salvar Evelyn. Evelyn então decide dar a luz na banheira de sua casa. O medroso então tenta acender os fogos de artifício. O alien sobe para onde Evelyn está. Evelyn, percebendo que os fogos de artifício começam a estourar, começa a gritar de dor. E é claro que ela só começa a gritar de dor porque ouviu os fogos de artifício, senão com certeza ela já estaria morta. Reagan então vê os fogos de artifício de longe e corre para a fazenda. Lee pega uma espingarda e vai em direção onde Evelyn está. Ao chegar na banheira, avista sangue e começa a imaginar o pior, mas felizmente Evelyn e o bebê estavam bem. O medroso então, ao voltar para casa, percebe um barulho vindo da plantação. Assustado como sempre, começa a correr em direção ao contrário da casa. Então ele tem a brilhante ideia de sair do caminho de areia e entra na plantação de milho, dando de cara com um pneu de trator e desmaiando. Parabéns, viu, seu cocô? Lee carrega Evelyn e o bebê para outra casa, onde fica o quarto que eles planejaram criar o bebê, já que o quarto parecia ter um isolamento acústico. Eu tava vendo esse bebê chorar no meio do caminho, mas parece que ele já nasceu consciente da merda que o mundo tinha se tornado e começou só a chorar quando chegaram na casa. Então Lee corre para o porão para esconder a sua família. E Reagan nota algo estranho no milharal. Logo aparece um alien, mas foge ao ser perturbada pelo aparelho auditivo que Reagan estava usando, que inclusive foi o que o pai dela estava trabalhando. Ou seja, se ela não tivesse essa mania de usar mesmo não fazendo efeito para ela teria ido pro saco. Após uma conversa de Lee e Evelyn sobre seu filho falecido, vemos que Reagan consegue encontrar o seu irmão, o medroso, que ganhou um ponto por ter acendido os fogos de artifício, mas logo perdeu esse ponto correndo para o meio da plantação, onde eu não sei como um dos aliens não correu atrás dele. Lee então sai do quarto e vemos que a porta do quarto acústico era um colchão. Cara, um colchão. Agora imagina se um alien pisa no colchão, a merda que ia dar. O mínimo era fazer uma estrutura de madeira por cima do colchão, para evitar esse tipo de coisa. Então vemos Reagan e o medroso em cima de um dos silos da fazenda, fazendo sinal para seu pai. Evelyn então acorda e percebe um vazamento de água no seu quarto. E logo vê a caixa do bebê flutuando. E adivinha? A caixa estava aberta, o quarto estava inundado e para completar tinha um alien. E então vemos o alien mergulhando na água, o que mostra que eles têm intimidade com a água, o que não condiz com o próximo filme, onde vemos vários se afogando. Isso é para outro vídeo. Ao tentar pegar o bebê no colo, o alien volta a aparecer bem na frente dela. O medroso então cai dentro do silo, fazendo barulho. E então o alien que estava prestes a finalizar Evelyn corre em direção ao silo. E por muita sorte do medroso, que o silo estava cheio de milho, senão... Reagan então pula para salvar o medroso e com a ajuda da tampa do silo, eles conseguem se salvar para não serem afogados pelo próprio milho. E então um dos aliens consegue entrar no silo, onde Reagan e o medroso estavam. Reagan tenta usar a tampa como proteção, mas vemos que o alien consegue furar a tampa de ferro como um papel. E logo, o aparelho de Reagan começa a incomodar o alien, que sai correndo e deixando um rombo no silo. E inclusive facilitou a saída de Reagan e do medroso. Logo Lee encontra eles, mas logo começa a ouvir um alien que está próximo. Reagan e o medroso correm em direção ao carro abandonado, mas infelizmente Lee é golpeado por um dos aliens. E adivinha? Sim, o medroso meteu essa. Parabéns, viu, seu cocô? Logo amanhece. Evelyn nota algo estranho e corre com as crianças para o porão, onde Lee não deixava Reagan entrar. O que, na minha opinião, ele não deixava ela entrar porque lá tem vários equipamentos de rádio e o aparelho auditivo dela poderia causar interferência nos aparelhos, logo causando muito barulho. E logo, um alien entra no porão. Evelyn, fria e calculista como sempre, espera o momento certo para atirar. Reagan então começa a pensar e se lembra que o aparelho auditivo que seu pai fez incomoda o alien. Então liga, fazendo ele se contorcer, mas não é o suficiente para intimidar esse alien. Então Reagan tem a ideia de colocar o aparelho no microfone de um dos rádios e acaba amplificando o sinal, que acaba derrubando o alien. Mas logo ele se levanta com o crânio todo exposto e Evelyn o finaliza. Essa finalização foi muito satisfatória. E logo eles notam nos monitores vários alienígenas correndo em direção à fazenda e o filme acaba. Bom, tem uma observação.
A história do filme acontece nos Estados Unidos, então tinha loja de armas lá, o que eles deveriam ter ido em algum momento, já que durante o filme vimos pelo menos 2 espingardas. Então por que eles não procuraram por silenciadores ou até mesmo armas com silenciadores? Claro que eles podem não ter chegado primeiro nas lojas de armas, mas se eles pegaram essas 2, com certeza tinha mais armas ou até silenciadores e tudo mais. Eu sei que eles poderiam não ter tido essa ideia na hora, mas seria o óbvio, né? Já que o silêncio era a chave para a sobrevivência. Outra coisa que eu notei foi por que usaram apenas espingardas, já que o couro dos alienígenas era praticamente a prova até de explosão. Então uma espingarda não faz efeito se você não expor o crânio do alienígena. E eu notei que esse crânio deles parece ser tão frágil que qualquer arma poderia matar eles com o crânio exposto. Então uma pistola seria muito mais fácil de manusear nesse momento, né? Expor o crânio do alienígena e dar um tiro de pistola. É muito mais fácil de manusear do que uma espingarda, né? Uma 12. E se a pessoa não souber manusear, acaba deslocando o ombro. Mas enfim, o filme todo foi bem planejado e bem pensado, menos nesses pontos de vista que eu dei. Se eu estiver errado, se você tiver um comentário diferente do meu, ou se você notou algo que eu não notei no filme, por favor, escreve aí nos comentários. Quem sabe eu possa estar passando o que você observou no próximo filme, né? Porque eu vou fazer o resumo do Um Lugar Silencioso 2. E se eu ver que seu comentário tá lá, eu vou, né, divulgar o seu comentário, o que você falou, se eu deixei de falar alguma coisa, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem assistiu até aqui, eu agradeço muito. Você é foda demais. Deixa nos comentários aí o filme que você quer que eu resuma do meu jeito, ponto de vista e tudo mais. Eu espero muito que vocês gostem. É isso. Se puderem deixar o like, eu agradeço muito. Muito mesmo. Muito obrigado, valeu, falou e até a próxima.